Boa noite, igreja amada do Senhor. Equipe técnica, a internet voltou? Ainda não. Nós estamos com uma dificuldade de transmissão via internet no momento, mas nós vamos gravar no cartão de memória para posteriormente postarmos este culto na página oficial da Igreja Evangélica Fogo Vivo e do pastor Afrânio. Boa noite, igreja amada. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que alegria nós estarmos aqui para mais um culto de sábado, um culto dos jovens, um culto com uma temática separados, que foi criada, foi estabelecida pela liderança da Jucad, e nós estamos hoje na oportunidade, encerrando este tema. Hoje, como eu coloquei no grupo, coloquei na internet, a Carolzinha, a ministra Carol, colocou no Instagram e Facebook, nós vamos trazer um resumo, cada um dos ministros que por aqui ministraram neste mês de fevereiro, acerca do tema separados, nos ministrará uma palavra de até 2 minutos acerca do que ministrou, o cerne daquilo que ele ministrou, a parte central, a essência daquilo. E hoje nós começaríamos, o nosso primeiro sábado foi dia 1º de fevereiro, e na ocasião, na oportunidade que ministrou a palavra foi o ministro Yuri. Ele me mandou uma mensagem agora há pouco, que estavam no evento, que não daria tempo para ele chegar até aqui conosco. Mas eu, apesar de estar viajando, estudei já acompanhei todos os cultos, e tenho aqui o cerne, o resumo do que ele nos ministrou no dia 1º de fevereiro, sábado, a respeito de separados. O ministro Yuri ministrou em cima do Salmos 23, e ele dizia o seguinte, que quando nós somos separados por alguém ou para algo, esse alguém cuida de nós. Quando nós vemos aquele que nos separou como Senhor, nós entendemos que nada nos faltará. Esse foi o centro, foi o cerne, foi a palavra central da ministração dele para nossas vidas, que quando nós somos separados por alguém, esse alguém que nos separou, ele passa a ser o nosso Senhor, passa a ser o nosso pastor, e quando nós temos essa consciência, ele cuida de nós ao ponto de nada nos faltar, de nada nós termos falta. Amém, amados? No sábado posterior, nós estou vendo o pastor Paulo, acredito que ele não virá hoje, ministrou o pastor Paulo, também acerca do tema separados. Na ocasião, ele trabalhou o texto que encontra-se em Deuteronômio capítulo 12, versículos de 28 a 32. E no 28, que foi o centro do que ele nos trouxe, dizia o seguinte: guarda e cumpre todas as palavras que te ordeno, para que bem suceda a ti e aos teus filhos. Ou seja, quando nós somos separados por alguém, nós passamos a fazer aquilo que agrada este alguém, aquilo que ele nos instruiu, aquilo que ele nos ensina. A essência, o cerne, o centro da ministração dele foi essa. E ele finalizou dizendo que nós, como separados, devemos abrir mão dos valores deste mundo. Nós, como separados, devemos abrir mão daquilo que nos afasta da presença dele. Nós, como separados, devemos abrir mão daquilo que nos tira da presença do Senhor, daquilo que o mundo impõe como verdade, daquilo que nos tira da congregação, nos tira da intimidade com Deus, nos tira da aproximação com Deus. E ele finalizou dessa forma. No dia 15 de fevereiro, quem nos ministrou foi a pastora Nayufi, e eu vou deixar que ela mesma nos fale acerca do que ela ministrou aos nossos corações, para os irmãos que não puderam estar aqui, ter um entendimento geral de tudo que fora ministrado. Eu falei pelo Yuri, falei pelo pastor Paulo Giovanni, a pastora Nayufi falará por si própria. À vontade, minha pastora. Ô, Glória, boa noite a todos. Glória a Deus. Eu falei sobre ser amigo de Deus. Quem é amigo de Deus não pode ser amigo do mundo. Não há comunhão entre luz e trevas. Não dá para agradar a Deus e agradar ao mundo. Nós temos que andar na contramão desse mundo. Não podemos andar segundo o curso desse mundo. Nós viemos para fazer a diferença. As pessoas têm que olhar para nós e ver que nós não somos iguais. Nós viemos para resplandecer, não se pode colocar numa luz e se esconder. Nós temos que resplandecer, nós temos que fazer a diferença. As pessoas têm que olhar para a gente e dizer, realmente, esse aí é cristão, esse aí é um homem de Deus, essa daí é uma mulher de Deus, porque não tem o costume, não tem o prazer no pecado, não tem o prazer em fazer as coisas erradas. Então, se nós pertencemos a Deus, nós temos que entender que nós temos que obedecer a sua palavra. E não só isso, nós temos prazer nisso.
mesmo que venha de encontro à nossa vontade humana, à nossa carne, que é animal, terrena e corrupta, nós temos que dizer: Senhor, eu amo fazer a tua vontade, eu amo te obedecer, eu amo viver segundo a tua vontade e realizar a tua obra aqui na terra. E que o mundo possa ver que nós não somos iguais. Primeiro, porque nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos peregrinos. Nós não pertencemos, nascemos aqui, temos que trabalhar e estudar, mas isso não nos prende a esse mundo. O nosso prazer está no céu, o nosso prazer está nas coisas celestiais, e que nós possamos viver isso com todo o nosso coração, até o dia que Ele vier nos buscar, e nós estaremos eternamente com eles. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Como é maravilhoso nós relembrarmos disso, amados, trazermos da memória isso. É isso que nos dá esperança. Como é maravilhoso, gratificante e nos dá gozo e alegria. Prosseguindo, no próximo sábado, no sábado posterior da pastora Nayuf, dia 22, o nosso ministro Ed nos ministrou também uma palavra abençoada. Ministro Ed, à vontade. Boa noite, amada igreja. Foi ministrado sobre como que nós vamos diferenciar do mundo. E aquele que é separado, a palavra de Deus diz lá em Êxodo com base, eu usei esse texto como base, que aquele que é separado tem a presença de Deus. Então, o que vai nos diferenciar do mundo é a presença do Senhor em nossas vidas. E quando nós temos a presença do Senhor, aí nós vemos uma série de características de que todo aquele que é separado para Deus tem, como por exemplo, de estar tem vontade de estar com Cristo, tem vontade de conhecer a Cristo, de ser guiado por Cristo, de estar com seus irmãos, e de uma série de outras características que nos mostram que realmente temos a presença de Deus na nossa vida, que é o que vai nos diferenciar se somos cristãos, se somos separados ou não. E também foi feita uma verificação de como está os dias de hoje. Será que os cristãos dos dias de hoje tem a marca de Cristo? As pessoas conseguem ver se realmente essa pessoa é separada através dessas características, através desse grupo de características que todo separado para Deus tem. Será que os cristãos de hoje conseguem ser distinguidos do mundo, ou será que está tudo a mesma coisa? As pessoas não conseguem mais diferenciar quem serve a Deus ou quem não serve, quem é separado para Deus ou não. Foi essa a mensagem que o Senhor colocou. Louvado seja o nome do Senhor. Parabéns, ministro Ed. Muito boa colocação, bem mesmo dentro do que nos fora ministrado. No dia 23, que na ocasião foi um domingo, quem ministrou a palavra fui eu, acerca do tema ainda separados, e eu ministrei lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tá ok? Oi, só tá um pouco baixo, pode aumentar, mas tá... Aqui tá ok, aqui tá tá pegando legal, só tá baixo, aumenta o ganho, qualquer coisa. Ok, tá dando para me ouvir, irmãos? Glória a Deus. Então eu peguei e ministrei sobre tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. No domingo eu falei a respeito de que apesar, as nossas escolhas não podem exercer domínio, não podem exercer senhorio sobre nossas vidas. Que uma pessoa que é separada, ela é cuidadosa em suas escolhas, ela sabe o que ela vai escolher. E eu finalizei dizendo que não é apenas uma questão de domínio, aquilo nos dominar, mas é uma questão também de edificação. Porque 1 Coríntios 10, 23 diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo edifica. Então nossas escolhas têm que trazer edificação para nossas vidas, para que aquilo que sai para outras vidas venha edificar outras vidas. Se nós nos alimentamos de Deus, nós vamos transmitir para outras pessoas Deus. Se nós nos alimentamos de lixo, de nossas vidas sairá lixo. E no dia 24, na segunda-feira, na doutrina, nosso pastor Afrânio fica à vontade para ministrar o que nos foi ministrado na ocasião. Glória a Deus. Nós ministramos na segunda-feira um texto básico, inicial, em Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. O que nos chama a atenção aí é quando ele diz, vós sois artigo definido, a luz do mundo, falando com a igreja. Aí ele fala assim, não se pode esconder artigo definido, a cidade edificada em aí vem um indefinido, um monte. Então esse monte é para que nós entendêssemos, que ele estava se referindo a uma visão espiritual, a rocha, o Monte Sião, a rocha que é Jesus. Então nós somos a luz do mundo, artigo definido, e não se pode esconder a minha, nossa vida amada, amados e amadas, enfim, que foi construída a nossa vida numa rocha, no monte, porque ela tem que estar exposta como a luz do mundo.
Então, em cima dessa temática, separados, nós sentimos de Deus essa visão de que somos separados porque somos luz, de que somos separados porque fomos construídos na rocha chamada Jesus. Amém. Muito obrigado, meu pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E na quarta-feira passada, nossa amada presbítera Andresa encerrou esse processo de separados. Encerrou, que eu digo, foi a penúltima antes de mim, falando também acerca de separados. Nós vamos ouvi-la. Jusivaldo, tá bom aí para a câmera gravar? Tá ótimo. Só peço que a senhora isso, fique de lado. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Bom, na quarta-feira eu dei continuidade a esse tema e falei sobre ser separado é viver no centro da vontade de Deus. Então, nesse momento, eu usei o texto de Mateus 16, de 24 a 26, que fala: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. E eu falei sobre a importância de renunciar. Que quando nós somos separados, nós precisamos renunciar à nossa natureza humana, às nossas vontades, os nossos desejos, para fazer a vontade e os desejos daquele que nos separou para o louvor da sua glória. E falei também que nós precisamos nos revestir das armaduras espirituais de Deus, porque nós vivemos uma luta espiritual, tanto interna, contra a nossa própria natureza humana, como externa, contra os valores mundanos, né? Então, eu coloquei sobre a importância de nós nos revestirmos das armaduras espirituais de Deus e que nós já temos uma luta vencida, porque o Senhor, Ele nos deu autoridade, Ele nos deu poder vindo do alto, Ele nos revestiu de autoridade para que nós vençamos o inimigo das nossas almas. E falei que, e se em algum momento da nossa caminhada, por algum motivo, nós perdemos o alvo, perdemos o foco, a esperança. Porque mesmo que a árvore seja cortada, a esperança, ao cheiro das águas, ela brotará. E a água da vida, a água viva que é Jesus Cristo, é Ele quem nos supra, é Ele que nos dá o nosso alimento diário, Ele que tem tudo que nós precisamos e que nós venhamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder e que venhamos buscar cada vez mais a presença de Deus, que venhamos nos esvaziar de nós mesmos e venhamos nos encher de Deus a cada dia e transbordar essa presença maravilhosa, porque só assim nós poderemos alcançar outras pessoas. Nós alcançamos outras vidas quando nós diminuímos e deixamos Deus crescer em nós. Então é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Amém? Amém, presbítera. Muito obrigado a todos que participaram, pastora Nayuf, pastora Frânio, ministro Ed, presbítera Andresa Guerra. Maravilhosa a participação deles, amados, para trazer a lume, trazer a memória, aquilo que nos foram ministrado. E nós sabemos que nós vivemos hoje uma época em que o cristão, em que o evangelho, ele é formado por pessoas, eu não vou colocar o cristão, eu vou colocar igrejas. Hoje, algumas igrejas, em sua maioria, eu vou colocar dessa forma, quando eu coloco igreja, eu estou colocando o sistema, amados, cristão por aí afora. É formado por pessoas sem compromisso, pessoas sem profundidade, pessoas sem santidade, pessoas sem arrependimento e pessoas sem santificação, amados. Essa é a grande verdade. Nós estamos vivendo esses tempos. É duro falar isso, é duro, é triste, dói isso, dói, causa tristeza, causa, mas é a verdade. O próprio Jesus disse lá em Lucas 18:8, haverá fé na terra quando o Filho do Homem vier? Nós sabemos disso, nós estamos vivendo numa apostasia intensa, amados, numa apostasia tamanha, que as pessoas hoje, que se dizem cristãs, que se dizem seguidores de Cristo, ou que se dizem evangélicas, não entendem o que é isso, não entendem a importância, não entendem a profundidade, não entendem o que é comprometimento com a verdade, com a palavra de Deus, perdão, com aquilo que Ele tem para nossas vidas. Mateus 24, versículo 12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de quase todos se esfriará, mas eu glorifico a Deus, porque eu olho para vocês e vejo pessoas que nos seus corações o amor continua latente, continua aceso, continua ardente, não se esfriou, continua em chamas. Eu glorifico a Deus, porque como vocês, ainda existe uma igreja espalhada, que ainda preserva, ainda persevera nos valores de Deus, não abre mão dos valores de Deus, dos princípios de Deus para a sua vida. Amós capítulo 3, versículo 3, não precisa abrir, a igreja conhece muito bem, diz o seguinte,
andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? O ministro Ed, quando estava ministrando no sábado, que ele, quando fala que ser separado para Deus é andar com Deus, aí veio o discernimento do que eu ministraria hoje. Eu falei, Jesus, vou ministrar sobre isso. O Espírito Santo me motivou, me estimulou, e eu falei, vou ministrar sobre isso. Só preciso que o Espírito Santo me dê direção e discernimento de como nós vamos abordar esse ângulo. Então, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, se não houver entre eles comunhão, se não houver entre eles unidade. Nós que somos separados devemos andar junto daquele que nos separou. Nós que somos separados devemos andar tão junto, de uma forma tão íntima, que aquele que nos separou nos toma para estar com ele. Vocês lembram de alguma história semelhante a esta? Amém. Então nós vamos falar dessa história. Nós vamos falar de Enoque, aquele que andou com Deus de uma forma tão próxima, de uma forma tão íntima, de uma forma tão junta, que Deus falou, não, tu não é para estar nessa terra não, tu tem que estar comigo, tu tem que estar comigo, venha, e Deus o tomou para si. Abramos a palavra do Deus vivo em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Então nós vamos falar sobre Enoque esta noite, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Enoque, o homem que não passou pela morte e que, já estou antecipando, já estou dando spoiler nos irmãos, que virá com Elias na grande tribulação para ministrar por um certo tempo a palavra para os judeus e para todos os que estiverem aqui. E após, sim, esse período em que eles terão na terra e profetizarem e fazerem tudo aquilo que lhes é determinado, eles terão mortos, terão os corpos, estou me referindo aos dois, terão o corpo transformado e subirão, Elias e Enoque. Nós vamos falar de Enoque esta noite. Enoque, capítulo 5, versículo 24, eu peço uma leitura com o meu pastor Afrânio, após a leitura que ele nos dirija em oração. Gênesis 5, 24, acho que eu falei Mateus 5, 24, misericórdia. Gênesis 5, 24. Amém. Glória a Deus. Gênesis 5, 24. Andou Enoque com Deus, e já não era, aleluia, porque Deus o tomou para si. Bendito sejas, Deus, e agora capacita o teu servo, unge com o teu óleo santo, o teu servo presbítero Luciano, já devidamente capacitado pelo Senhor, e a nós também, para que entendamos e possamos reverentemente, atenciosamente, focadamente, agradecer-te por tudo quanto aprenderemos, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra de hoje vai ser dividida em dois momentos, eu estou ligado no tempo. No primeiro momento, nós vamos trazer uma palavra de sabedoria, de conhecimento para nossas vidas. E no segundo momento, Deus, através do teu Espírito, nos trará uma palavra de revelação. Então, vamos falar um pouco de Enoque. Enoque foi o sétimo da geração de Adão. Adão, vem Sete, que é quando os homens piedosos, a Bíblia chama de piedosos, mas então é quando o homem passou a seguir a Deus. Se você não estiver entendendo essa parte de homens piedosos, eu ministrei na campanha no ano passado sobre isso, está na internet, pode assistir. Mas vamos pegar Enoque. Enoque foi a sétima geração de Adão, era filho de Jared, foi bisavô de Noé, ancestral de Jesus Cristo, está lá em Lucas capítulo 3, versículo 37. Enoque também entrou na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, 5. Enoque também foi o primeiro pregador e profeta. Eita Deus, isso tudo a Bíblia nos mostra, tudo a Bíblia nos mostra. Então, Enoque, o nome dele, ele traz dois significados no original, no hebraico ele traz dois significados, interessante, é um dos poucos nomes na Bíblia que a essência de sua palavra traz dois significados. Primeiro, iniciante, neófito, principiante, do início, daquele que está começando. Então é aquele que inicia, aquele que começa, é aquele que é principiante. E também traz o sentido de mestre, aquele que já sabe das coisas, aquele que ensina. Vamos ler ainda aí versículo 18 e do 21 até o 24. Versículo 18 diz o seguinte, essas informações que eu passei a respeito de Enoque, a grande maioria está no capítulo 5, amados. Querendo, leia com calma. Versículo 18. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Versículo 21 ao 24. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém.
na ARA e na ARCA, que é Almeida Revista Corrigida e Almeida Atualizada, está Metusalém. Na nova versão transformadora, na NTHL, na NVI, as outras versões, está Matusalém. Mas o entendimento é o mesmo, o sentido é o mesmo, amém, amados? Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Andou Enoque com Deus. Este é o primeiro verbo que nós vamos entender na vida de Enoque. Andou Enoque com Deus. Andou quer dizer o quê? Que teve ação completa. Eu uma vez expliquei aqui para vocês e vou relembrar hoje para os que não estavam naquela ocasião. Existe o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. O passado perfeito e o passado imperfeito. O pretérito perfeito é aquele, o passado perfeito é aquele que teve ação completa, é quando a ação ela foi finalizada. O pretérito imperfeito, o passado imperfeito, é aquela que a ação não foi finalizada por algum impedimento. Vocês estão entendendo? Vamos trazer para uma forma prática. Estou com um sanduíche aqui. Vocês estão vendo o sanduíche? Glória a Deus. Eu estou comendo o sanduíche. Comi o sanduíche todinho. Acabei de comer o sanduíche, limpei minha boca. Aí a Marinha chega, Luciano, o que é que tu estava fazendo? Ah, Mara, eu comi um sanduíche, agora há pouco. Ou seja, eu completei aquela ação. Eu comi, teve ação completa, pretérito perfeito, passado perfeito. E o passado imperfeito, eu estou comendo o sanduíche, a minha esposa chama, amor, vem cá, por gentileza. Eu deixo o meu sanduíche aqui e eu vou com ela. E a Marinha, Luciano, tu estavas fazendo o quê? Ah, eu comia um sanduíche, mas eu parei de comer porque eu tive que atender minha esposa. Então o pretérito imperfeito, ele não tem essa ação completa. O pretérito perfeito quer dizer que a ação foi completa. E foi assim que aconteceu com Enoque. Enoque, ele andou com Deus todos os dias de sua vida. Ele não andava com Deus e foi impedido por algum motivo. A mesma coisa Paulo fala lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Tudo passado, finalizado, tudo ação completa. Combati, terminei. Ele não combatia, ele não coloca. Combati o bom combate, de repente as tribulações foram tamanha que eu desisti e parei. Ele não coloca combatia, ele coloca eu combati, eu completei, eu guardei. Tudo ação completa, amados. Oséias 6, versículo 3, diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então o nosso andar com Deus, ele é progressivo, ele é contínuo, ele tem que ter ação completa em nossas vidas. Ele não pode ser parado, ele não pode ser freado, ele não pode ser limitado. E foi isso que aconteceu aqui com Enoque. Enoque andou com Deus, ele não andava com Deus. Andar vem do original hebraico halak, que quer dizer caminhar junto de, conduzir. Então ele era conduzido por Deus, ele caminhava junto de Deus. Halak também traz a ideia, esse andar, halak no original, de íntima comunhão. Então, para vocês terem ideia, era assim que Deus tratava Enoque, era esse relacionamento que Deus tinha com Enoque. Como o próprio nome dele sugere, Enoque iniciou um relacionamento com Deus. Ele iniciou uma caminhada com Deus e esse relacionamento foi se tornando cada vez mais íntimo, cada vez mais maduro, cada vez mais genuíno, ao ponto de Deus o tomar para si, ao ponto de Deus tirá-lo da terra, ao ponto de Deus levar para si. Versículo 24 diz o seguinte: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Outro verbo, o verbo tomar, é outro verbo que traz um significado muito expressivo, muito forte. Tomar, do hebraico, é lakashi. Essa é como é que se escreve? É lakashi. A pronúncia deve ser lakari, alguma coisa nesse sentido. Então, lakashi significa levar para si, arrebatar, remover, levar pela mão. Isso significa halak. Foi isso que aconteceu com Enoque. Nós conhecemos, eu acho que a maioria dos irmãos conhece, a história da criança, da garotinha que chegou da escola dominical e a mãe perguntou dela: minha filha, o que tu aprendeste hoje na escola dominical? Ah, eu aprendi sobre Enoque. O que você aprendeu? Ah, mãe, eu aprendi que Enoque, ele estava andando com Deus,
andando com Deus, andando com Deus. Ele estava andando com Deus, estava andando com Deus, andando com Deus, estava andando com Deus, estava andando com Deus, que ele andou tanto com Deus, que Deus ficou com ele e não quis mais devolver para a família dele. Entendeu? A criança, na sua inocência, falou dessa forma, mas essa é uma grande verdade em nossas vidas. Amém, amados? Então foi isso que aconteceu com Enoque. Ele foi levado pela mão, ele foi tomado. Aí algumas pessoas podem dizer: ah, Luciano, mas andar com Deus no tempo de Enoque era muito fácil, era maravilhoso. Ledo engano, irmãos, ledo engano. Enoque, ele era luz no meio de densas trevas, no meio em que havia muitas trevas. Para vocês terem uma ideia, Gênesis capítulo 6, versículo 6, Deus diz o seguinte: eu me arrependo de ter feito o homem, porque o coração do homem era perverso, era corrupto, era cheio de maldade, era cheio, tanto que Deus vem e desce juízo sobre aquela geração. Deus falou: cara, não dá não. Vou exterminar, não, vai todo mundo, misericórdia, falar, vai todo mundo para a vala, vai todo mundo para o buraco, para a água. Deus não suportou, amados. E Enoque estava vivendo no meio daquela geração. Enoque estava vivendo no meio de uma geração difícil, uma geração de luta. No meio de luta, já havia tribulação, havia dificuldades, mas ele não desistiu a caminhada dele com Deus, amados. Ele continuou caminhando com Deus, sem esmurecer, sem desanimar. Ele caminhou com os olhos fitos em Deus, sendo sabedor de que Deus tinha preparado o melhor para ele. Aí você pode questionar: Luciano, então o que Deus viu de tão especial em Enoque que Deus o tomou para si, o levou para si? Foi o fato dele andar com Deus? Não somente isso, amados. Não somente isso. Existe tanta gente que se diz andar com Deus, mas não obedece à palavra de Deus, mas não anda de acordo com a vontade de Deus. Tem outros que até conhecem a palavra de Deus, mas não a praticam, amam mais os valores desse mundo. Outros veem Deus como algo sazonal. O que é sazonal? É por período, é por temporada. Não estou passando por luta, não, eu vou me apegar a Deus. Meu Deus, eu perdi meu emprego, está correndo o risco de eu ser demitido, eu vou me apegar a Deus, eu vou para os cultos, eu vou estar junto. Aí acabou aquela fase: não preciso mais de Deus, não. Então Deus para essas pessoas é por temporada, é por período, é sazonal. Tem outros: minha família está doente, meu filho, minha filha, eu vou me apegar a Deus. Aí está tudo bem, não quero mais saber não. Curtir minha vida, depois se der eu vou, se não der eu não vou. Sem compromisso, amados. Nós precisamos entender algumas coisas na vida de Enoque, para a gente ter um entendimento melhor do que isso. O nome dele também significa, como eu já falei no início, mestre. Então, eu falei que ele foi o primeiro pregador e o primeiro profeta. Luciano, onde está isso na Bíblia, na palavra de Deus? Abramos em Judas. Pode abrir, igreja amada. Abra comigo em Judas. Missionária Mara, dá para ler hoje? Está de óculos? Está. Vamos lá, missionária Mara Simone. Judas, versículos 14 e 15. Não tem capítulo, os irmãos estão sabedores. Penúltimo livro da Bíblia, irmãos. Glória a Deus. Quanto a este, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias, que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Muito obrigado, missionário. Então aqui diz: quanto a estes foi que também profetizou Enoque. Então Enoque no seu tempo ele era profeta, ele falava aquilo que vinha da parte de Deus para o povo, ele ensinava o povo. Enoque se tornou mestre das coisas de Deus, Enoque se tornou profundo conhecedor das coisas de Deus, e ele passou a ensinar, ele profetizava, ele não apenas andava com Deus, mas ele ensinava as coisas de Deus enquanto ele andava com Deus. Há um outro segredo na vida de Enoque, de o porquê Deus o tomou para si. Abramos em Hebreus, aí perto, retroceda alguns livros, algumas cartas. Hebreus capítulo 11, aí pertinho, versículo 5, lá com a minha esposa amada, presbítera Andreane. Hebreus 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação,
obteve testemunho de haver agradado a Deus. Glória a Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado, foi tomado, foi retirado, foi levado desta terra. Pela fé aconteceu isso, mas por que isso aconteceu? Pois antes da sua trasladação, antes de ser retirado, antes de ser removido desta terra, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque agradou a Deus. Igreja, tu queres ser arrebatada? Agrade a Deus. Queres estar para sempre com o Senhor? Agrade a Deus. Este é o grande segredo. Nós devemos fazer como Enoque fez. Nós devemos agradar a Deus acima de todas as coisas. Então nós devemos ter uma conduta similar, semelhante, idêntica de Enoque. Enoque, ele seguiu os passos da vida dele ao lado de Deus. Primeiro, ele foi o iniciante, um discípulo, aquele que anda com Deus, que inicia uma caminhada com Deus. Isso aconteceu na vida de Enoque, que não desiste, que não retrocede, que não volta para trás, não importa as lutas, não importa as dificuldades, não importa os problemas, as tribulações, ele jamais recuou. Ele permaneceu firme e ele permaneceu firme, permitindo que a obra de Deus na vida dele tivesse ação completa. E assim que tem que ser a obra de Deus em nossas vidas. Ela deve ter ação completa, ela deve ter início e ela deve ir até o final. Nós não podemos desistir na caminhada, nós não podemos parar. É dessa forma, amados, que nós devemos seguir caminhando com Deus, crescendo na glória, na graça, no poder e no conhecimento de Deus. É isso que Deus quer para nossas vidas. Ensinando os outros ao ponto que eles também conheçam a Cristo e se tornem também filhos de Deus, até o dia em que o Senhor te tomará para Ele, amados, até o dia do arrebatamento. Então nós que começamos a nossa caminhada, nós temos que seguir crescendo, amadurecendo, aprendendo, até o ponto dele nos tomar para Ele. Esse é o plano de Deus para a vida de todos nós. Este é o plano de Deus para a vida de cada cristão, de cada filho, cada um daquele que o recebe como Senhor e Salvador de sua vida. Eu sei, amados, na nossa caminhada, durante a nossa caminhada, às vezes, a pessoa se cansa. Eu vou repetir o que eu falei. Às vezes, na caminhada, a pessoa se cansa. Eu estou colocando na caminhada, porque na caminhada é diferente de da caminhada. Então, às vezes, a pessoa se cansa na caminhada. É diferente de, às vezes, a pessoa se cansa da caminhada. O que é se cansar da caminhada? Eu estou cansado dessa caminhada com Deus, eu já estou saturado, já estou de saco cheio, não aguento mais, já deu o que tinha que dar, eu vou sair dessa caminhada que não aguento mais. Isto é se cansar da caminhada. Se cansar na caminhada é você saber que você tem lutas, é saber que você tem problemas, é você estar caminhando diante de Deus e você conseguir dar 10 passos todo dia junto com Ele. No outro dia você, poxa, eu estou tão cansado, é tanta luta, é tanta tribulação, é tanta angústia, eu não aguento dar 10 passos. Dê 7. Dê 5, dê 3, dê 1, vá se arrastando, mas não desista, depois o terreno melhora, amados. Eu passei uma luta tremenda com a minha esposa, vocês sabem do que nós passamos, mas eu não desisti da minha caminhada com Deus, eu não abri mão da minha caminhada com Deus, e o terreno depois melhorou, amados, o terreno melhorou, e ao invés de dar 10 passos com Deus, eu passei a dar 20, passei a dar 30, eu glorifico a Deus porque eu tenho caminhado cada vez mais junto dEle, não só eu como minha esposa, eu glorifico a Deus pela vida desta igreja, que tem buscado caminhar na presença de Deus, amado. Essas lutas que nós passamos, essas lutas que vêm sobre todos nós, amados, ela vai produzir em nós o desejo de perseverança. A luta, toda vez que eu tenho uma luta, eu estou numa luta, não, mas eu não vou desistir, eu vou perseverar nessa luta, eu vou continuar com esta luta, porque essa perseverança produz em nós experiência, meus irmãos, e a experiência produz em nós esperança, e a esperança nada mais é do que a fé. E nós vamos seguindo com fé em frente, em frente, em frente, porque sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Tiago 1, versículos 3 e 4 diz que a perseverança deve ter ação completa em nossas vidas. Nós devemos então continuar firmes com Deus, sem desanimar, sem esmorecer, sem desanimar e continuar focado, como Enoque continuou. Ele não desistiu, ele passava por lutas, mas ele estava caminhando com Deus. Ele via o nível de
sodomia que havia na tua terra, na tua região, ele andava com Deus. Ele via que as pessoas sacrificavam para ídolos, se afastaram de Deus, mas ele continuava caminhando com Deus. Ele continuava caminhando com Deus. E ele, em momento nenhum, desistiu. Que nós estejamos assim, amados, como Enoque, caminhando com Deus eternamente, constantemente, para que nós possamos estar com Ele eternamente. Este é o plano de Deus para nossas vidas, este é o propósito dEle para cada um de nós. Amém, igreja? Amém. Nós entendemos essa primeira parte, essa questão de Enoque, como é que nós devemos nos comportar, como é que nós devemos conduzir? Glória a Deus. Vamos agora para a segunda parte da palavra. Espero que você abra sua mente, seu entendimento, para que Deus vai falar conosco, para que você possa compreender e sair daqui sem nenhuma dúvida, em nome do Senhor Jesus. Como o pastor Afrânio já orou, que todos nós estejamos aptos para receber aquilo que Ele tem preparado para nossas vidas. Amós, capítulo 3, versículo 7, não abra, diz o seguinte: Deus não faz sem antes avisar aos seus profetas. Deus não faz sem antes comunicar aos seus profetas. Ele diz aos profetas, ele passa para eles. Então voltemos lá para Judas, versículos 15 e versículo 16. Antes de eu tornar a fazer essa leitura, do versículo, 14 e versículo 15, deixa eu falar um pouco do contexto aqui de Judas. Judas, irmão de Tiago, está falando, não é o Iscariote, da igreja sabe disso, ele está falando da situação que acontecia com o povo. O povo estava afastado de Deus, estava corrompido, estava pervertido, e ele começa a colocar vários exemplos anteriores. Ele pega um monte de exemplo velho testamentário e começa a falar: olha, vocês estão agindo como o pessoal agiu lá em Corá, vocês estão fazendo dessa forma, vocês estão agindo errado, vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo aquilo, vocês parecem essas pessoas que praticaram isso, vocês parecem essas pessoas que praticaram aquilo, e ele vai explicando, vai esclarecendo, vai falando um monte de coisa, e ele entra aqui no versículo 14 e diz o seguinte: quanto a estes homens, esses que agem dessa maneira, que pregam falsas doutrinas, que não têm amor a Deus, que agem de forma como se Deus não existisse, como se Deus não fosse voltar, agem da maneira deles. Quanto a estes também foi que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre santas miríades. Quando fala eis que veio o Senhor sobre santas miríades, ele se referia ao arrebatamento. É uma palavra profética, uma palavra futurística, mas Deus já havia falado para ele. E ele coloca o seguinte: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para quê? Versículo 15, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Ele quem? Aquele que está vindo na sua miríade de anjo, aquele que vai exercer juízo. Então Enoque falou para a sua geração, amados, sobre o arrebatamento. Enoque falou para a sua geração sobre o juízo de Deus que viria sobre a terra, mas ninguém acreditou, senão ele somente. Enoque foi o único que acreditou que Deus iria exercer juízo sobre a terra, me referindo ao dilúvio. Ele era o único que acreditou. A exemplo dos discípulos, os discípulos de Jesus chegaram com Jesus. Jesus disse que o Filho do Homem viria com poder e grande glória, tal, queria arrebatar a igreja. Aí os discípulos, exemplos dos discípulos, eles chegaram: Senhor, quando isso há de acontecer? Quando isso há de suceder? Aí Jesus falou para os discípulos. A exemplo deles, Enoque também perguntou de Deus. Eu garanto, isso não está na palavra, mas eu tenho convicção pelo Espírito de que eu tenho convicção no Espírito de que Enoque também perguntou: Senhor, quando vai acontecer esse juízo sobre a terra? Quando vai ter isso? Me diga, por favor. E Deus revelou para Enoque, amados. Deus falou para ele. A Bíblia não fala, mas no entendimento que nós vamos ter, o Espírito Santo nos revela. Eu imagino Deus falando para Enoque bem assim: tu vais ter um filho, e quando esse teu filho morrer, eu vou exercer juízo sobre a terra. Aí Enoque começa a pregar, começa a ministrar, começa a falar, começa a dizer que Deus está chateado com a terra, que Deus vai exercer juízo, que eles precisam se arrepender, que eles precisam se apegar a Deus, que eles precisam seguir os caminhos de Deus, precisam seguir os passos de que Enoque estava seguindo, para que eles pudessem ter uma transformação, um resgate, uma salvação para a vida deles. Mas o povo desprezou, o povo não deu ouvidos. Abramos lá novamente em Gênesis. Pode voltar comigo, igreja, para Gênesis.
capítulo 5 ainda, versículo 21, nós vamos ler. Gênesis 5, 21 diz o seguinte. Amém, igreja? Acharam aí? Glória a Deus. Ed, já pode preparar lá a luz, tá bom, meu príncipe? 21 diz o seguinte. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Metusalém, amados, na sua etimologia hebraica, significa sua morte trará juízo. Enoque é que colocou o nome no filho. Para Enoque colocar este nome no filho dele, ele tinha que ter um propósito. Ele não ia colocar isso se não tivesse uma direção divina, uma direção espiritual, se não tivesse uma direção de Deus. Imagina, nasceu meu filho, digamos, o Orlandinho. Poxa, Orlandinho, gostei de ti. Orlandinho, teu nome vai ser dizer, tua morte trará juízo. Aí a família olha, mas por que isso, rapaz? Que nome é esse? Para quê? Que sentido é esse? Então ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia porque Deus havia falado para ele. Então ele colocou o nome de Metusalém no filho dele e disse, sua morte trará juízo, amados. Data show, pode colocar, René, o meu PowerPoint, por gentileza, meu amigo. Eu vou puxar para cá. Dá para os irmãos verem? Beleza, vou puxar mais para cá. Ok. Aí, agora eu quero só me apagar do meio e pode isso. Aí, perfeito, glória a Deus. Irmãos, o que acontece? Aqui está o pai de Enoque, Jared, depois Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, que é bisneto de Enoque. E assim segue, eu vou vir para cá, que eu consigo falar e não atrapalho vocês de enxergarem. Vamos lá, ali é a idade até quando cada um deles viveu. Viveu 972 e assim vai. Jared, com 162 anos, teve Enoque. Enoque, com 65 anos, teve Metusalém. Jared, avô dele, já tinha 227. Metusalém, com 187 anos, teve Lameque. Na ocasião, o avô de Lameque, que era Enoque, tinha 252 anos e o bisavô Jared, 414 anos. Lameque, com 182 anos, teve Noé. O avô de Noé, Metusalém, tinha 369 anos. O bisavô Enoque não era, porque ele foi arrebatado com 365 anos. Ele teria 434, então está entre parênteses, porque ele já havia sido arrebatado, já havia sido tomado por Deus. E Jared tinha 596 anos. Um clique, Renê. Perfeito. O dilúvio aconteceu no ano 600 da vida de Noé. Noé, quando tinha 600 anos, aconteceu o dilúvio. Mais um clique, Renê. Lameque, na ocasião do dilúvio, já havia falecido, porque ele morreu com 777 anos. Então ele morreu 5 anos antes do dilúvio. Segue, Renê. Metusalém, a tua morte trará juízo. Metusalém morreu com 969 anos, que foi quando veio o dilúvio sobre a terra. Segura aí, Renê, rapidinho. Então ele morreu com 696 anos, 969 anos, que é quando veio o juízo sobre a terra. Vou trocar o microfone como eu tá. Glória a Deus. Amados, e o que acontece? Antes de seguir, Renê, a misericórdia de Deus é tamanha, meus irmãos. A misericórdia de Deus é tão grande que Deus permitiu que o juízo dele, proferido por Enoque, viesse à terra após quase um milênio. Isso nós podemos fazer uma analogia para o milênio, porque quando a igreja for arrebatada, nós vamos estar com o Senhor nos ares, vai ter o período de grande tribulação, depois nós vamos voltar para reinar nesta terra durante 1000 anos. E os ímpios que aqui estiverem vão desfrutar da misericórdia de Deus por 1000 anos. Vão ver um governo teocrático, um governo onde Deus é o governante durante 1000 anos. 1000 anos de que eles vão poder desfrutar daquilo que eles poderiam desfrutar eternamente. Na verdade, algo bem mais indizível. E essa foi a misericórdia de Deus. Ele permitiu Metusalém quase 1000 anos. Ainda tem algo glorioso aqui, amados, um mistério aqui dentro. Enoque andou com Deus. E para nossas vidas que andamos com Deus, existe uma promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Lameque, Noé, bisneto de Enoque, foi salvo dentro da arca. Foi para a arca. Lameque morreu 5 anos antes do juízo sobre a terra. Metusalém
ele morreu 7 dias antes da chuva cair sobre a terra. Segue o próximo slide, Renê. Gênesis 7, versículo 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Gênesis 7, 10. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram as águas sob o dilúvio. Luciano, a Bíblia não diz que Metusalém morreu 7 dias antes do dilúvio. Isso é o ensinamento oral judaico. O que é ensinamento oral judaico? É aquele ensinamento que vai passando de geração em geração, pessoa por pessoa. Por exemplo, desde o tempo da minha avó, aqui em Manaus a gente ouve o seguinte: é proibido comer manga com leite. E aquilo foi passando da bisavó, da avó, e foi passando. Manga com febre faz mal, e foi passando. Hoje, lá em Israel, ainda é ensinado isso, que após a morte de Metusalém, demorou-se 7 dias para que viesse o grande dilúvio sobre a terra. Isso é ensinado lá em Israel. E o que acontece? Deus permitiu, pegando esse entendimento, que Noé pudesse plantear ainda por 7 dias a morte do seu avô. E Deus disse: após 7 dias derramarei água sobre a terra. Isto mostra a misericórdia de Deus e a promessa de Deus de que a nossa casa será salva, a nossa casa será resgatada. Pode fechar aí, Renê, prepara o vídeo, por gentileza. Amados, Deus tem algo glorioso para nossas vidas, Deus tem algo grande, Deus tem algo poderoso, e Ele não vai deixar de exercer aquilo que Ele profetizou em Sua palavra, profetizou para nossas vidas. Nosso pastor Afrânio colocou um vídeo, o Renê compartilhou nos grupos, ele colocou no Facebook. Nós vamos assistir rapidamente esse vídeo e nós vamos tecer 2 comentários em cima disso. Eu já peço ao meu pastor, quando o pastor for ler, tu liga a luz para ele, tá bom? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, meu pastor, de 1 a 3, e minha pastora, Apocalipse 13, 16, 17, os 2 textos que o pastor Afrânio colocou lá no Facebook. Pastor Afrânio, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3, pastora Nailfe, Apocalipse 13, versículos 16 e 17. Vamos primeiro assistir o vídeo, irmãos. Uma semana, o Papa Francisco foi notícia por rejeitar a proposta para permitir a ordenação de homens casados. Agora está a ser dito que quer lançar uma nova religião como nova ordem mundial. Vamos esclarecer. Caríssimo. Esta mensagem de vídeo é o pano de fundo para este texto. Dá pausa, Renê. Que o Papa Francisco pede às pessoas. Isso, ó. Papa Francisco pede para aderir à nova religião, que ele estabelecerá no dia 14 de maio de 2020, que será chamada de a nova ordem mundial. Pode seguir, Renê. Que façam parte de uma nova religião que ele criará este ano. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Mas 14 de maio de 2020 não é a data da fundação de uma nova religião anticristo. Esta é a data marcada para o evento decidido pelo Papa, reinventando a Aliança Educativa Global. Este é um claro pimenta na língua. O Papa Francisco não vai lançar uma nova religião denominada Nova Ordem Mundial. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto e benedico. Está a ser divulgada informação preocupante. As Nações Unidas anunciaram que todas as pessoas terão um chip de identificação instalado até 2030. Vamos ver. A notícia até chegou a ser impressa em papel de jornal, mas foi nas redes sociais que foi partilhada e repartilhada nos últimos anos. O objetivo da ONU até 2030 é que todas as pessoas tenham um chip no corpo. A ONU falou sobre a questão da imposição do cartão Identificação Biométrica Universal para todos os cidadãos. O novo programa é especialmente dirigido para refugiados. A conclusão é clara. Quando chegar a hora, qualquer pessoa que se recusa a seguir as leis será desprezada pela sociedade. Perfeito, em Renê. algumas versões, a história do chip é associada à Agenda 2030 da ONU. Já, Renê, põe a pausa. Mas neste plano, de 17 objetivos... Desliga ali. Isso. Pode ligar a luz aqui, irmão. Amém, amados. Vamos até aí. Meu pastor Afrânio, por gentileza. Segundo aos Tessalonicenses 2, de 1 a 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo
e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Isto não acontecerá, tem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o filho da iniquidade, o homem da perdição, amados. Nós sabemos que a apostasia ela está imperando, ela está... Nós vemos hoje em dia, amados, eu vou ser sincero, me perdoe, mas eu vou ser franco. Tem irmãos da nossa igreja que estão em apostasia. Eu estou sendo sincero porque o Espírito Santo mandou falar. Se você não está feliz, está assistindo agora, se converte que ainda dá tempo, amados. Se converte que ainda dá tempo para voltar para os caminhos do Senhor. Nós sabemos disso. Tem pessoas que abrem mão da presença de Deus por qualquer outra coisa, e eu estou me referindo de uma forma geral. Tem irmãos nossos que, infelizmente, a conduta deles mostra que eles não têm mais apego à palavra de Deus. Mas eu quero falar de uma forma geral. Irmãos, isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Então a apostasia chegou, amados. A apostasia já está, na verdade, há um tempo em nosso meio, um tempo imperando, um tempo reinando no meio das igrejas. A apostasia ela não acontece no mundo, a apostasia acontece dentro da igreja. O mundo, todos eles são destituídos da graça, da presença de Deus. Então lá não tem apostasia, porque todos já apostataram, todos já estão afastados. Nenhum deles tem, a apostasia acontece dentro. Acontece com aqueles que estavam numa caminhada e desistem dessa caminhada, abrem mão dessa caminhada. E a leitura do pastor Frânio diz, o arrebatamento da igreja não vai acontecer sem que antes venha a apostasia e seja revelado o filho da iniquidade, o homem da iniquidade, o filho da perdição. E nós sabemos que ele já está vivo, já está operando, e brevemente, amados, brevemente mesmo, ele será revelado. Pastora, faça a sua leitura, por gentileza, para que eu possa prosseguir. Apocalipse 13, 16 e 17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Muito obrigado, minha pastora. Nós vimos ali, amados, eles estabeleceram uma data, nós não queremos dar data, mas eles colocaram que até 2030 todos terão que ter a marca. E o pastor, muito sabiamente, colocou uma postagem no Facebook tremenda, bíblica, de que nós não passaremos pela grande tribulação. Isso é fato. Apocalipse 3,10 diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar todos os habitantes da terra. Então nós não passaremos pela grande tribulação, nós teremos arrebatados antes, amado. E a questão é, se o chip, se essa identificação que eles querem colocar será implantada a todo mundo até 2030, quer dizer então que esse período é o período de grande tribulação. 2030 menos 7 inicia-se pela contagem deles, eu não estou dizendo que a Bíblia está dizendo isso, mas pela lógica deles, dessa reportagem, que em 2023 inicia-se o processo de implantação de chip. Vocês estão entendendo essa visão? O pastor foi muito claro na colocação dele lá, e eu só estou tendo cuidado para que todos tenham entendido o que ele postou. Quem não acompanhou a postagem do meu pastor, tendo oportunidade, leia depois, amados. Nós estamos vivendo a última geração, isso é fato, todos nós sabemos, e nós estamos vivendo o tempo do arrebatamento, amados. Está exposto do arrebatamento da igreja. René, meu slide, pode prosseguir, por gentileza. Estamos quase finalizando, amados, estamos quase acabando, em nome do Senhor Jesus. Vou trazer mais uma informação para vocês. Aí mesmo, René, isso. Este é o relógio do Apocalipse. São 100 segundos para meia-noite. Está faltando, segundo a última marcação deles, 100 segundos para meia-noite. René, coloca o próximo texto. Deixa eu ler o que é isso para os irmãos que não sabem. O relógio do Apocalipse, aquele como eu mostrei anteriormente, criado em 1947 pelo BCA, Boletim dos Cientistas Atômicos, nos Estados Unidos, este relógio, em vez de medir a passagem do tempo, indica o quão perto o planeta está de ser destruído.
Atualmente, seus ponteiros marcam 100 segundos para meia-noite, horário previsto para o fim do mundo, amados. Isso foi criado em 47 por cientistas que tem uma base lá nos Estados Unidos, e eles eventualmente lançam o chamado o relatório, que é o Boletim dos Cientistas Atômicos. Tem um relatório que eles liberam, um relatório do BCA chamado. Segue, Renê. Eu não sei se os irmãos conseguem enxergar. No relógio do juízo final, quanto mais perto da meia-noite está o ponteiro, mais próxima está a aniquilação da humanidade. Ele começou em 1947. Esse primeiro ponto aqui, os irmãos não estão enxergando. O ponto mais crítico dele havia se dado em 1953, quando americanos e russos têm a bomba atômica. Ele chegou a 2 minutos para meia-noite. Aí houve um pacto, um acordo entre Estados Unidos e Rússia, eles pararam o projeto nuclear deles, e o relógio foi aumentando o período, foi aumentando o prazo, subia, descia, subia, descia, subia, descia, esse tempo. Nós mostramos ele no nosso congresso em 2007, mostramos também em 2009 os ajustes que aconteceram ao longo do tempo. Em 2018, ele chegou numa marca crítica, 2018, e essa marca crítica ficou até 2019. Ele chegou a 2 minutos para meia-noite em 2018. Então, em 2018, ele ficou numa marca crítica durante 2 anos, 2018 e 2019. Até que, dia 23 de janeiro, este ano agora, ele chegou a 1 minuto e 40 para meia-noite. 1 minuto e 40 são 100 segundos, ou seja, 1 minuto 60 mais 40 segundos, 100 segundos para meia-noite. Essa marca foi atualizada dia 23 de janeiro. Segue, Renê. Olha essa última informação. Acredita-se que o novo relatório do BCA, Boletim de Cientistas Atômicos, previsto para a primeira quinzena de março, mova o ponteiro para a posição 60 segundos para meia-noite, por conta da epidemia do coronavírus, amados. Tem essa previsão, já pode ligar a luz, pode desligar, Renê, pode ir parando aí. Irmãos, isso não é alardismo, irmãos. Isso não é superlativar informações que nós temos acompanhado, amados. Isso são fatos, e quem está atento discerne, quem está atento entende, meus irmãos. Mas eu quero declarar algo para você. Da mesma forma como Deus tirou Enoque diante daquele período de tribulação, diante daquele período de juízo, Deus vai fazer conosco. Da mesma forma que Deus agiu com Enoque, tomou Enoque para si, Deus vai fazer conosco, porque eu creio em Deus, eu creio que esta é a vontade de Deus para nossas vidas, e eu estou ansioso, esperando que isso aconteça o quanto antes, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer mais uma leitura, e antes de eu fazer essa leitura, eu peço que a igreja fique de pé, que os irmãos do louvor possam se dirigir. Após a minha leitura, nós vamos aplaudir o Senhor Jesus, e após os aplausos, nosso pastor nos dirigirá em oração. Pode ficar de pé, igreja, e abra a sua palavra, a palavra do Deus vivo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler os versículos 16 e 17. Amém, igreja? Achou aí? Vamos lá. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isto é promessa de Deus para a tua vida, isto é promessa de Deus para a minha vida. Nós seremos arrebatados e não passaremos pela morte. Aplauda o Senhor Jesus e glorifique a Ele, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, em nome do Senhor Jesus. Te bendizemos, Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome, porque é o teu Espírito Santo que ainda detém a governabilidade do anticristo. A Bíblia diz que quando aquele que o detém
sair, ausentar-se, levar a sua igreja, ele, o anticristo, reinará. Por isso, Pai, te louvamos, te bendizemos, porque já já veremos a tua face. Já já o que é mortal será revestido de imortalidade. Já já teremos um corpo de glória, e a nossa alegria ninguém pode tirar, ninguém poderá tirar. Bendito, glorificado, exaltado seja o teu nome, por uma palavra tão rica, tão poderosa. Louvado seja o teu nome. Segura esses jovens, Pai, para que nenhum deles se perca. Segura-nos, porque tem gente brincando com o teu evangelho. Livra-nos, livra-nos da grande tribulação, em nome de Jesus, amém. Oh Deus, Tu és santo, Pai. Queremos estar preparados, Senhor, para a Tua vinda, Pai. Queremos ser que nem Enoque, que andava contigo todos os dias, Senhor, que andava contigo na escola, que anda contigo na faculdade, Senhor, que anda contigo no trabalho, Senhor, que anuncia a Tua vinda, Senhor, que tem sede de Ti, Deus. Não queremos retroceder, Senhor, queremos cada vez mais avançar na Tua presença. Oh, Jesus, Tu estás vindo, Pai. Falta tão pouco, que possamos ser perseverantes a cada dia. Oh, será que você pode virar para o seu irmão e falar: meu irmão, Jesus está voltando? Isso não desperta em você nenhuma alegria. Larissa, Jesus está voltando. Oh, Deus. Oh, Jesus, Tu estás voltando. Queremos estar preparados, Senhor. Eu creio, Senhor, que a minha família vai subir. Eu creio, Senhor, que os meus irmãos vão subir. Oh, Deus, eu creio na Tua promessa, Pai. Oh, Senhor, Yasmin, a Tua família vai subir. Eu creio que a Tua família vai subir. Continua buscando, continua orando. Enquanto Tu busca, enquanto Tu adora, Deus vai renovando, Deus vai trazendo de volta. Tia Carla, a sua família vai subir. Eu creio, Tia Eduardo, a sua família vai subir. Continua perseverando, continua buscando. Enquanto você persevera, Deus vai trabalhando, Deus vai trazendo a saudade de casa. Meu irmão, não abra mão disso. O céu vai se abrir e o Senhor vai voltar, e nós vamos subir para sempre estar com o Senhor. Oh Deus, que essa esperança jamais saia dos nossos corações, Pai. Queremos estar firmes, Senhor, todos os dias, gritando: Maranata, ora vem, Senhor. Vem, Jesus. Queremos ver a Tua face, Senhor. Nos fortalece a cada dia. Não queremos, Senhor, ficar na grande tribulação, Pai. Queremos subir. Nós queremos subir. Nós queremos subir, Deus. Leva-nos, Deus, em Tuas mãos, pelas portas da cidade, Senhor. Leva-nos, Deus, a Nova Jerusalém, para estar para sempre contigo, Senhor. Oh, Deus, esse é o clamor da Tua igreja, Pai. Oh, Deus, nós te amamos, Senhor. Louve o Senhor, porque Ele está aqui neste lugar. Oh, Deus, queremos estar preparados para a Tua vinda, Pai. Oh, Jesus, te amamos, Deus. Aleluia, Jesus. A cruz vazia revelou, nada o parou. Como filhos nos tornou. Ele é o nosso nós te amamos, renda a Ele a adoração. Erga as suas mãos e diga que Ele é lindo, que Ele é santo. Oh Deus, queremos te adorar para sempre, 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 Senhor.
que te adoram, Senhor, em espírito e em verdade, Deus, que não baixam a guarda, Deus, mas que permanecem firmes, Senhor, firmes na tua promessa, Senhor. Meu irmão, Deus fala na sua palavra, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da era da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Oh Deus, se você continuar firme, irmão, Ele vai te guardar e você vai receber a promessa. Oh Deus, te amamos, Senhor. Oh Senhor, vem nesse lugar, Senhor, com teu fogo, Deus, com teu avivamento, Senhor. Oh Deus, vai limpando, Senhor, os corações de apostasia e vai colocando, Senhor, teu Espírito Santo, Pai. Oh Senhor, esse é o clamor da tua igreja, Pai. Oh Jesus. Maranata, ora vem, Jesus, que se
mas não em Deus, grande Deus. Não haverá mais dor, vai ser alegria. Para sempre cantaremos que Tu és santo, Senhor, que Tu és digno, Senhor, que nós amamos estar na Tua presença, Pai. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, vem me abraçar, vem me abraçar.